Bem, amigos do Futebol em Debate, estamos começando mais um vídeo e hoje faremos uma análise sobre Corinthians. Corinthians que jogou contra o Fluminense, né? Já sem ser o técnico Thiago Nunes, que foi demitido após a derrota para o Palmeiras. Eu nem vou entrar nesse mérito primeiro. Eu acho que o Corinthians perdeu 2-1 para o Fluminense e gerou o que todos já viram, aquela invasão no aeroporto de Guarulhos dos torcedores do Corinthians indo protestar contra os jogadores. E o que seria mais normal, né? Eu fiquei muito estarrecido com tudo que aconteceu, porque eu vi a maioria das pessoas que eu pude ver depois desse acontecimento, torcida adversária do Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, enfim, achando isso um absurdo. E ao mesmo tempo eu vi a maioria dos torcedores do Corinthians apoiando, falando que tá certo, que isso é Corinthians. Me desculpa, gente, aquilo não é aquilo que aconteceu, aquilo lá não é protesto, aquilo não é pressão, aquilo é crime. Aquilo é agressão. Aquilo não pode acontecer em profissão nenhuma, em lugar nenhum. O futebol não é um mundo à parte, e o Corinthians muito menos não é um mundo à parte da sociedade. Então, não faz o menor sentido tudo isso que aconteceu. É tão absurda a situação que o mais natural seria que os torcedores adversários, pela situação do Corinthians, como já aconteceu com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Santos, com todo mundo, tem um momento de fase ruim, e acontecer algo inusitado, os torcedores criticarem muito, zoarem, enfim. Mas não foi o que aconteceu. Ao contrário, eu vi muita gente indignada e pouca gente do lado do Corinthians indignada. E isso não entendi até agora, não consegui entender. E vamos pontuar algumas coisas. E a justificativa pela qual eu ouvi e pelo todo mundo vem falando desse protesto, sempre com um milhão de aspas, do Corinthians, é porque os torcedores exigiam vontade, raça e vontade. Vamos lá, vamos analisar o time do Corinthians. O time do Corinthians, me desculpa, eu não vejo falta de vontade e de raça. Isso é muito supérfluo, isso é muito vago. O que eu vejo é um time ruim, é um time fraco, time mal tecnicamente, com jogadores caros. Alguém foi lá o Luan, vamos pegar o Luan como exemplo. O Luan foi lá no Parque São Jorge, entrou no Parque São Jorge, pegou uma bazuca e botou na cabeça dos diretores do Corinthians falando: me contrata, me paga 700 mil reais por mês. Não foi ele. Quem fez isso foi os diretores do Corinthians que foram atrás dele. E era notório e sabido de todo mundo. Até minha avó sabia que o Luan ele estava machucado. Porque, ora bolas, o Renato Gaúcho é bobo. Renato Gaúcho ele não é bobo de futebol. E ele estava colocando o Luan no banco há um ano e meio pelo menos. Então, tinha um motivo. O motivo era que o Luan está machucado. O Luan tem uma lesão crônica, isso é óbvio. Isso prejudica no seu futebol e ele não consegue render. Então, o Corinthians comprou um carro com defeito e pagou caro. Então, primeira coisa, se quer fazer quer fazer algo, quer criticar alguém, não é o Everson, o Ederson, não é o Matheus Vital, não é o Jô, não é nenhum desses caras. Muito menos o Cássio, já vamos falar de Cássio também. Mas não é nenhum desses caras, não é o Luan. Você tem que criticar quem contratou essas pessoas. Ora bolas, não faz o menor sentido. Você quer ir pra cima dos jogadores. Os jogadores não estão lá, eles não estão lá porque eles se colocaram lá. Alguém colocou eles lá. E o problema é ficar nessa coisa vaga. Falta vontade, falta raça. Me desculpa, não há mais espaço no futebol para isso. O futebol, ele precisa de profissionalismo. Isso é o que faltou no Brasil todos esses anos.
com essa atitude, não vai mudar nada. O que o Corinthians precisa é de um caminho, de um entender que hoje o elenco não consegue proporcionar pensamentos mais longos, de mais frutos. Não tem condição. O elenco é ruim, gente. O elenco é ruim. O elenco é fraco. Então, o Corinthians, infelizmente, o Corinthians é gigantesco, mas infelizmente, ele hoje tem um elenco ruim, então ele tem que brigar, tem que entender qual que é a possibilidade do momento. Agora, fazer esse absurdo, isso é inadmissível, isso é crime. Isso é crime, isso é lamentável. Entendeu? Aí justificar isso, porque é a paixão. Porque, Vinícius, você não entende, é a paixão do torcedor. O Corinthians é uma religião. Ora, desculpa, o futebol não muda a parte, o Corinthians muito menos. Mas muito menos. Ninguém, nem o Palmeiras, nem o Santos, nem o São Paulo, nem ninguém, nem o Flamengo, ninguém é o mundo à parte da sociedade, gente. Futebol não é isso. Futebol você tem um time, você pode criticar, elogiar. Eu sou o mais corneteiro que podem falar. Não me importa, não me importa. O que não pode acontecer é você fazer acontecer esse tipo de atitudes que transbordam a lei, transbordam a sociedade. E tudo bem, tudo se justifica. Por quê? Por que ninguém foi preso? Por que ninguém respondeu o processo? Por que essas coisas não acontecem? Por quê? Porque todo mundo está travestido de torcedor. Todo mundo... é futebol. Então o futebol, quando tem uma briga, e briga de torcida organizada, por exemplo, tá? Por exemplo, torcida organizada, e o cara mete uma paulada na cabeça do outro e mata... não, mas é briga de torcida organizada. Matou. Mas não importa. É briga de torcida organizada. Então tudo bem. Então é válido. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. A gente teve o exemplo do Figueirense lá. O Figueirense, me desculpa, o Figueirense com toda a boa vontade do mundo. Qual que é a ambição do clube Figueirense do futebol brasileiro? É fazer o que está fazendo. É brigar na Série B, Série C. É o que tem. É o que tem. Agora, a torcida do Figueirense acha que o Figueirense é o quê? O Real Madrid? É um absurdo, tem que ir lá, entrar e bater em jogador. O Corinthians é a mesma coisa. O Corinthians é muito maior que o Figueirense, óbvio. Mas hoje o elenco do Corinthians é ruim. E tá brigando onde tem que brigar. Vocês querem criticar alguém? Critica o seu André Sanches. Critica os dirigentes que contrataram, do Duílio, sei lá quem foi que contratou. Agora, não vai lá amedrontar jogador. Que o cara tá fazendo o trabalho dele. Mas ele ganha bem, ganha mal, eu tô nem aí. Ele tá fazendo o trabalho dele. Se ele ganha 10, 20, 30 milhão, 2 milhões, não me importa. Ninguém pode invadir o trabalho do outro para cobrar se você não é o patrão dele. E esse é o problema. O torcedor acha que ele é patrão dos jogadores. Ele não é patrão de jogador nenhum. Mas eu sou torcedor e eu vou lá na arquibancada todo jogo. Parabéns. Você paga o ingresso, você vai lá assistir o jogo e está pago, o acordo é esse. Você paga o ingresso, você assiste o jogo e vai para casa. Mas na hora do jogo eu só apoio, então eu tenho o direito de criticar quando o jogo não tem jogo. Não! Você tem direito de criticar, você não tem direito de invadir, quebrar, bater. Você não tem direito de fazer nada disso, isso é crime. Isso é crime. Invadir CT, quebrar carro de jogador. Você tá na rua, o cara quebra seu carro, você não vai dar um problema? Com a polícia, com todo mundo? Ué, então por que muda quando é jogador? Sabe, é muito complicado, é uma situação muito ridícula, é uma situação que precisa ser revista urgentemente, dentro da sociedade, dentro do futebol brasileiro, e é inadmissível que os torcedores do Palmeiras, do Corinthians, seja ele quem for, se tivesse sido, hoje foi o Corinthians, amanhã pode ser o Palmeiras, pode ser o São Paulo, pode ser o Santos, foi o Figueirense. Não pode, a gente não pode admitir isso. Isso é inadmissível, isso é uma vergonha para a sociedade. Então, está na hora de a gente refletir e mudar. O futebol não é um mundo à parte. O Corinthians não é um mundo à parte. Ninguém, é um esporte.
O esporte precisa ser competitivo, você pode criticar, pode elogiar. Agora fazer isso não pode acontecer. Galera, fica a reflexão aí. Vamos esperar que as coisas melhorem para os próximos vídeos e os temas fiquem mais leves aí, tá bom? Um abraço a todos, até mais.